Olá, estamos começando mais um CoVacCast e fazendo um CoVacCast hoje excepcional, né? O CoVacCast, na verdade, ele foi feito para isso, né? Para fazer uma comunicação de uma forma mais integrada e que seja de interesse da comunidade jurídica, né? Da comunidade educacional. E estamos fazendo esse decreto, na verdade, esse CoVacCast de hoje, em virtude da publicação do decreto 11.791, de 21 de novembro de 2023, né, que regulamenta a Lei Complementar 187 de 2021, que trata a respeito dos procedimentos referentes à imunidade tributária, lá do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. E aí estamos aqui com a maior autoridade a respeito disso, o doutor Kildare Meira. Obrigado por sua generosidade. E que estamos fazendo esse CoVacCast extraordinário em virtude da grande demanda que temos recebido em virtude da publicação desse decreto. Logo após a publicação desse decreto, tivemos várias consultas, várias instituições com preocupações, né? E em virtude disso, né, eu queria perguntar ao Dr. Kildare, né, qual a sua avaliação preliminar em relação a esse decreto 11.791, né, depois de 2 anos, né, de validade, né, vamos dizer assim, desta lei complementar, né? E o que tem de novidade, Kildare, a respeito disso? Qual a sua primeira avaliação em relação a isso? Olha, Daniel, saudações aos nossos espectadores. Como você falou, foram mais de 2 anos, né? Nós estamos no dia 21 de novembro e a lei complementar é do dia 17 de novembro de 2021. Então, já passados mais de 2 anos, vem a lume o decreto 11.791. E a gente, com mais de 25 anos de estrada, tem a maturidade de olhar para um normativo desse e vem sempre aquela pergunta, é um bom decreto, o decreto é ruim? Não, ele traz coisas boas, ele traz coisas positivas, ele responde a ansiedades, mas dentro do contexto normativo brasileiro, ele traz inúmeras ilegalidades. Só para citar, exemplificando, o artigo 85, parágrafo 5º do decreto, ele traz uma norma que foi feita para resolver a questão dos processos administrativos fiscais que vinham tramitando junto ao CARF, junto à Receita Federal, já que o artigo 38, parágrafo 2º da Lei Complementar dizia que os processos contra instituições filantrópicas, eles só poderiam progredir depois que os certificados fossem cassados. Então, esses processos estavam tramitando, a rigor, como se trata, como diz a lei de introdução ao direito brasileiro, como é uma norma processual, essa norma ela se aplica aos atos processuais ainda não praticados, ou seja, o efeito efetivamente que esses processos deveriam ser anulados, transformados em representação e esperar os órgãos concedentes analisarem se cassavam ou não o certificado. O que é que fez o decreto? O decreto, ele simplesmente disse que os processos iniciados e já em tramitação com base na legislação anterior, não se aplicava o artigo 38, parágrafo 2º. Não se aplicava o artigo 20, parágrafo 2º do próprio decreto. Excetuou. Isso, além de ser um desrespeito à lei, é uma flagrante ilegalidade ao artigo 144, parágrafo 1º do CTN, que é muito claro que procedimentos fiscais ainda em andamento se aplica a regra nova. Então, assim, tem coisas boas, certo? Mas tem ilegalidades como essa. Bem, a gente já imagina, por isso que fica essa ansiedade, né, das instituições quando elas passam a fazer essas consultas para o escritório, né? Então, dentro dessa ansiedade que as entidades apresentam, né, principalmente em virtude dessas novidades, né, como é que fica em relação à questão da certidão negativa,
inclusive a de FGTS. Como é que ficou isso no decreto? Daniel, eu acho que nos últimos 2 anos essa tem sido a pergunta de $1 milhão das entidades, né? Porque essa exigência da CND, ela sempre teve lá na Lei 1201, no artigo 29, mas a lógica da Lei 1201 era diversa, certo? Você tem os requisitos tributários e os requisitos da certificação. Então a Receita Federal fiscalizava os requisitos tributários e os órgãos concedentes os requisitos meritórios. Só que agora todo mundo fiscaliza tudo, como já foi dito em outras oportunidades. E aí tinha aquela ansiedade, eles vão exigir CND para o processo de certificação? Vão. O decreto no seu artigo 5º, ele traz entre os documentos que devem ser apresentados a CND. A boa notícia é que isso vai se dar na data do protocolo, certo? A má notícia é que o decreto ele também organiza uma estrutura de supervisão sobre essas entidades que não existia antes. Inclusive, ele exige que cada ministério tem um planejamento específico, determinando qual o objetivo, quantas entidades vão ser supervisionadas por ano. E a própria Receita Federal, nas suas fiscalizações, pode usar a falta de CND para representar e caçar a CND. Mas existe já uma resposta a essa pergunta. A CND será exigida como um dos documentos que figura lá na lista do artigo 5º para todos os ministérios. Perfeito. Tem uma outra expectativa, outra ansiedade, eu anotei aqui, né, que é relativo àquela definição dos critérios de alçada para a dispensa das entidades mistas não apresentarem o SEBAS, né, o certificado, avaliado pelo Ministério da Atividade não preponderante, né, com gastos com menos de 30% do custo total. Como ficou regulamentado isso nesse decreto? Essa questão surgiu na Lei Complementar 187 com uma grande racionalização, certo? Você iria diminuir a quantidade de processos tramitando e o critério legal era o critério de que se a atividade não preponderante fosse até 30% dos custos totais da entidade, ela não precisaria se certificar, certo? Só que eu diria que para a maioria das entidades de educação e de saúde, esse normativo vai se fazer letra morta, porque a alçada que foi colocada foi uma alçada de R$300 mil, certo? R$300 mil dá R$25 mil por mês, ou seja, os projetos que essas entidades de educação, de ensino superior e de saúde realizam em outras áreas superam muito essa alçada. Então, para essas entidades, eu diria que vai ser letra morta. Vai servir mais para as pequenas entidades, as entidades de assistência social, que tem um faturamento médio de menos de R$1 milhão, certo? Quase 50% das entidades que são certificadas como de assistência social, essas entidades sim vão fazer uso dessa norma, mas ficou regulamentado dessa forma. Tem uma outra questão que é uma dúvida recorrente também, né, que na verdade ultimamente tem sido regulamentado por intermédio de ato normativo do Ministério da Educação, que é aquela questão das entidades aderentes ao ProUni, né? A confusão criada a partir de 2022 e em relação à aplicação das bolsas integrais do ProUni, né? Então a expectativa é que esse decreto ele fosse resolver a situação de uma maneira definitiva, né? Como é que ficou isso, Kilvio? Olha, nós tínhamos, o Kovac e a Janaína, tido há alguns dias uma reunião lá no Ministério da Educação com o diretor Alexandre, tratando justamente desse tema. E ele tinha sinalizado que o decreto iria permitir que as entidades beneficentes de assistência sociais aderentes ao ProUni pudessem ofertar ao ProUni, cumprir o seu 1:5 por meio do cumprimento do 1:9 em bolsas integrais e ir complementando com bolsas parciais dentro do ProUni. Acredito que essa promessa foi cumprida. O artigo 60, parágrafo 2º, ele traz justamente essa regulamentação. E se você compara o artigo 60 com o artigo 56, que trata da educação básica, com o artigo 62, eu acho que trata de quem está fora do ProUni, você vai ver que a lógica é exatamente a mesma. O CAPT traz a regra geral, ou seja, você tem que ter uma bolsa integral para cada 5 alunos pagantes,
e nos parágrafos permite a forma de cumprimento, ou seja, eu dou 1 para 9 de bolsa integral e preencho com bolsas parciais do ProUni. Ofertado isso ao ProUni não preenchido, aí o próprio normativo diz que você vai passar a usar as bolsas próprias. Então eu acho que essa questão ela foi bem encaminhada, uma solução na forma que o MEC tinha sinalizado. Perfeito. Perguntas recorrentes, né? Perguntas recorrentes porque hoje mesmo, né, choveram perguntas sobre essa mesma questão, né? Que é justamente como é que ficam os processos de SEBAS que foram protocolados antes da Lei Complementar 187 e também como é que ficam os processos protocolados depois da instituição, depois da lei, né? E com base nesse decreto. Olha, essa é uma pergunta que tem tirado o sono de muita gente. Primeiro dizer que o artigo 85 ele traz duas importantes regras de transição para quem foi protocolado antes de 17 de dezembro. A primeira que diz respeito, que vai se aplicar, vai se julgar esse processo com base na legislação da época, certo? E a segunda, que eu acho que é uma grande notícia e que causava ansiedade, as entidades que tiveram certificado concedidos com base na legislação anterior à Lei Complementar 187, elas vão, em eventuais supervisões, elas vão ser supervisionadas com base na legislação da época que foi deferido. Então, imagine uma entidade que foi beneficiada com a decisão do Supremo Tribunal Federal que eximia das contrapartidas, certo? Essa entidade ela vai ter um tempo de se organizar para dar a contrapartida, porque é importante ressalvar que o decreto diz que essa norma de permitir só a supervisão, ela vale até o ano do exercício seguinte ao protocolo de renovação, porque aí você já vai aplicar a Lei Complementar 187 e essas entidades terão que efetivamente organizar suas contrapartidas com base na legislação em vigor. Eu queria destacar também, Daniel, que as entidades que protocolaram as cegas, né, esperando o decreto depois de 17 de dezembro de 21, elas vão ter até 20 de fevereiro, na forma do decreto, mais ou menos 20 de fevereiro, 90 dias, aí confiram o prazo contando a partir de 21 de novembro. Aí vai dar mais ou menos 20 de fevereiro para juntarem a documentação que está lá prevista no artigo 5º e que está prevista nos demais artigos que não foram juntados. Vou dar um exemplo. Uma entidade que protocolou após 17 de dezembro de 2021, o seu processo está tramitando, certo? Ela precisa, a gente disse aqui no começo, que a questão da CND ia ser exigida. Se ela está com a CND, certo? Ela precisa juntar a CND do protocolo até 20 de fevereiro. E eu até recomendo que as suas entidades façam uma autorrevisão nos seus processos, comparando com o decreto 11791, certo? Vendo o que está faltando e já se antecipe e coloque também a COVAC, Sociedade de Advogados, à disposição para fazer essa revisão. Kilday, tem uma situação que é bastante curiosa, que na verdade também é uma lacuna, algo que não deixava bastante ansiedade às instituições, que a gente queria saber se nesse decreto trouxe alguma novidade para as entidades de assistência social, em virtude que foram autorizados pela Lei Complementar 187, né, para a realização de atividades meio que geram recursos. Como é que ficaram? Como é que a situação ficou com esse novo decreto? Olha, nós tivemos uma discussão com a Secretaria-Geral da Presidência da República justamente sobre esse decreto e esse é um ponto que a gente chamou a atenção, porque foi um grande avanço, sem dúvida, ou seja, prevendo a possibilidade das entidades se autossustentarem, principalmente as de assistência social, não dependerem de recurso público, certo? Não dependerem de estar mendigando doações e constituírem atividades econômicas que fossem reinvestidas, como a legislação e o CTN exige, para efetivamente manter a sua filantropia, a sua atividade assistencial. Contudo, a legislação e o decreto não inovam em relação a isso, e nesse aspecto foi ruim, foi negativo, certo?
ele faz a opção que exige dessas entidades, as de assistência social, que apliquem a maior parte dos seus custos na atividade fim. Ora, se você pensar num raciocínio de pano rápido, certo? Você basta pensar que nenhuma atividade econômica dá um lucro acima de 50%. Ou seja, para você gerar um lucro acima de 50%, você vai ter um gasto efetivamente maior na atividade meio, certo? E isso não foi efetivamente resolvido. É curioso que há uma previsão também da manutenção das entidades de saúde, que um permissivo para que elas realizem essa atividade, mas não existe esse critério de forma explícita para as entidades de saúde. Inclusive, diga-se de passagem, era essa a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Como é que fica? E tem alguma novidade em relação às entidades? Olha, eu acho que em relação à saúde, foi aonde prevaleceu a lógica mais do mesmo, certo? Ele não avança muito sobre a legislação, não tinha grandes tensões também, eu acho que a questão estava bem resolvida na Lei Complementar 187, uma ou outra querela, mas eu acho que não tem nada que se chame a atenção. Eu queria já, encerrando, Daniel, a nossa conversa, até pelo o tempo adiantado, dizer que nós da Covax Sociedade de Advogados iremos explorar essa portaria em seminários, iremos lançar nos próximos dias uma nota técnica, como fazemos com todos os normativos relativos à filantropia, onde iremos explorar todo o texto do decreto, certo? E que são impressões iniciais, e que o objetivo desse nosso bate-papo era justamente responder essas questões que são recorrentes e para dar uma sinalização para os nossos telespectadores. É isso. Agradeço novamente. Eu acredito que foi bastante esclarecedor, considerando que é uma primeira análise, né? Foi uma análise bastante pertinente, considerando também que a norma é uma norma extensa, né? É uma norma bem detalhada, né? E que vai demandar uma série de outros estudos, né? Como você mesmo falou, e seminários que serão apresentados em breve. Mas a gente tem advogado que nasce com medo, advogado tem que ter coragem, né? Então, saudações a quem tem coragem. A gente pegou esse texto e está colocando essas primeiras impressões. É claro que passível de depois reformular entendimentos em discussões até que nós vamos tratar, de aperfeiçoar os entendimentos, mas não deixaríamos os nossos clientes sem essas primeiras impressões. É isso. Obrigado a todos, né? E contem conosco.